energia nuclear em discussão. O tema é polêmico e cercado de dúvidas, ainda mais depois do acidente de Fukushima. O que o Brasil, um país com tantos recursos renováveis, deve fazer com o seu programa nuclear? A nuclear, para a base, ela tem um preço menor e, se construída adequadamente, é segura. Se construída adequadamente, é absolutamente limpa. O tema nuclear, no Brasil, é um tema de meias-verdades. Por exemplo, custo. É mais barata? Mas se considera no custo da energia nuclear também o custo dos acidentes? Se o Brasil não tem condições de resolver sua energia através da hídrica, solar e eólica, quais outros países vão ter condição de fazer isso? Suspender por 30 anos a construção de novas usinas nucleares. Esse é o objetivo de um projeto que está em análise aqui no Senado desde 2011, quando houve o acidente no Japão. A proposta gera controvérsias e muitos questionamentos. A Comissão de Infraestrutura ouviu especialistas sobre o assunto. Veja agora no Em Discussão. É possível ao Brasil, do ponto de vista de expansão da sua capacidade de fornecimento energético, suspender a construção de novas usinas termonucleares por um prazo de 30 anos, sim ou não? As usinas termonucleares são uma opção importante dentro da nossa, ou é uma parte importante da nossa matriz energética, sim ou não? Podemos prescindir da usina da energia termoelétrica, sim ou não? Em primeiro lugar, o Brasil é um país carente de energia. Essa carência a gente devia ter nas ruas. Nós somos um país que o que mais mata é a falta de saneamento. Para saneamento, para chegar água limpa na nossa casa e tratar o esgoto, a gente precisa de eletricidade, muita eletricidade. Saneamento é uma atividade intensiva em termos de consumo de eletricidade. O clamor recente das ruas pede transporte coletivo organizado. E transporte coletivo organizado consome muita energia. Na Europa, nenhuma cidade com mais de 100 mil habitantes vive sem transporte coletivo organizado. O metrô de São Paulo, se tivesse seguido o planejamento dele, precisaria de um equivalente a um Angra 1, ou seja, mais de 600 megawatts para alimentar. Energia não é time de futebol que cada um torce por seu. O desafio do planejador é como compõe a cesta de energéticos de maneira que dê o menor impacto. Primeiro, garanta o fornecimento, é fundamental. Quando falta para os hospitais, falta para tudo. Primeiro, garantir o fornecimento. Segundo, ao menor custo médio e o menor impacto ambiental. O nosso país é um país que cresce. Ele cresce, a economia, ainda cresce a população num ritmo talvez não muito acentuado, quer dizer, menos de 1%, mas é um crescimento razoável, são cerca de 1.200.000 novos brasileiros por ano. E o setor energético, ele tem um papel importantíssimo para permitir que esse desenvolvimento econômico e social também se desenvolva ao longo do tempo. O Brasil tem cerca de 121 mil megawatts instalados no final de 2012. E a hidrelétrica participava com 85 mil megawatts dos 121. Todos sabemos que a nossa predominância é hidrelétrica, tá certo? Esta capacidade instalada é suficiente para atender às demandas energéticas do Brasil no campo da energia elétrica. Nós temos uma segurança energética muito grande, com essa matriz que é a hidrelétrica, térmica e eólica, nós temos condições de atender às nossas demandas sem nenhum risco, entendeu? Ou risco muito baixo, que pode ser desprezado, de ter algum problema de falta de energia no Brasil. Bom, essa evolução da capacidade instalada para 2022 evolui para 198 mil megawatts, dos 121, e a hidrelétrica passa dos 85 para 130 mil megawatts aproximadamente. A energia hidrelétrica é a parcela mais importante da nossa matriz.
As demais fontes hoje têm um papel complementar. Ninguém pode imaginar que vamos atender o mercado brasileiro com eólica. Ela é uma energia interruptível. Você não consegue operar o sistema nas perturbações elétricas. A eólica não tem o que a gente chama reserva mecânica, girante, para poder prever os eventos que acontecem. A operação do sistema ficaria muito complexa com a questão da eólica solar. A biomassa tem também a questão da safra, tá certo? A solar também é uma energia interruptível, de noite não tem sol, etc. Mas nós conseguimos administrar isso, mas elas têm um papel complementar. O nosso potencial hidrelétrico é finito. Em algum momento eu vou aproveitar ele todo. E qual é essa parcela que eu posso aproveitar? No plano 2030, a gente falava em 180 mil. Hoje se imagina que dificilmente nós vamos atingir esse nível. Sei lá, alguma coisa como 150 seria uma referência razoável pelas exigências ambientais. Isso nós vamos concluir antes de 2030. Ou seja, antes de 2030 nós vamos concluir isso aí. Quando nós tivermos concluído o aproveitamento do potencial hidrelétrico brasileiro, nós vamos precisar de geração térmica. E geração térmica de usinas de base, que tem um custo do combustível baixo. E essas usinas é a gás natural, o carvão mineral e a nuclear. Cada um tem o seu espaço. O sistema elétrico funciona como a caderneta de poupança na classe média. Ou seja, no início do ano o camarada tem os impostos para pagar, matrícula de filho do colégio, etc. Então, ele pega da poupança e compensa. O sistema nosso é como se fosse uma família de classe média que os filhos aumentaram e ele manteve o mesmo valor na poupança. Ou seja, a poupança, que é o estoque de água no reservatório, não mais atende a anos consecutivos. Até meados da década de 90, nós tínhamos uma reserva de água que regulava o sistema, que mantinha a produção por vários anos. Hoje é pouco mais de um ano. Nos 2 últimos anos, a complementação térmica tem oscilado entre 8 e 10 mil megawatts por mês, e a nossa empresa lá só consegue fornecer em média 1.750. Nós vendemos a R$ 135,69 por megawatt. A térmica, ou seja, o sistema exige a complementação térmica para estabilizar. E a térmica convencional mais barata é R$ 270 por megawatt-hora. Por conta muito simples, a gente vê que tem espaço para o sistema nuclear. O sistema funciona pictoricamente dessa maneira. Tem o São Pedro, que controla a maior parte das renováveis, ou seja, eólica, solar, e tem o homem que controla as térmicas. É dessa maneira que a gente consegue equilibrar os caprichos da natureza. Nós vamos precisar de contribuição térmica. A opção nossa é ir para uma contribuição menos poluente ou mais poluente. A nuclear é menos poluente por uma razão muito simples. O rejeito é muito mais agressivo, mas o volume é pequeno. Nós estamos desenvolvendo e estamos patenteando um sistema de armazenamento de rejeito que vai ser um exemplo para o mundo. Podemos postergar por 500 anos tranquilamente, com muita segurança, o estoque de rejeitos, diferentemente dos outros. Em vez de colocar o combustível nu dentro dos casks, dentro dos vasilhames reforçados, nós já colocamos eles encapsulados. Isso dá uma ordem de magnitude acima em termos de segurança. E o armazenamento de longo prazo será uma caverna tipo um metrô, que dentro nós colocamos, é como se fosse um pombal de concreto, que esses elementos ficam cá dentro. Ou seja, nos Estados Unidos eles tocam no deserto o combustível do programa militar deles em casks, ou seja, em reservatório de concreto. Nós optaremos por colocar numa caverna para não haver o caso de um avião batendo em cima. Então, respondendo a resposta, Excelência, o Brasil pode prescindir de nucleares, mas vai pagar mais. Eu queria dizer que eu gostei muito, professor Otton, doutor Otton, daquele desenho que tem São Pedro, cuidando da água, mas faltou um outro elemento ali, faltou um diabo. Faltou um diabo mexendo em terremoto, maremoto, engenheiro irresponsável, como no caso de Chernobyl. Quem está dentro do sistema, que está trabalhando para que ele funcione, cuidando para que ele não crie os problemas que ele pode criar, naturalmente tem milhares de argumentos a apresentar. Eu trago aqui um pouco a opinião dos leigos no assunto, dos que não entendem de energia nuclear, são a sociedade. A sociedade, na medida em que está desinformada e tenta se informar e começa a se informar,
ela se assusta enormemente. E ela diz, devemos abrir a porta para tudo, menos para o nuclear. Exatamente. E o doutor Otton fala uma coisa, diz, podemos fechar a porta do nuclear, só que temos que pagar muito. Pagar? O problema das vidas das pessoas é pagar. O tema nuclear, no Brasil, é um tema de meias-verdades. Tudo se diz e tudo se fala pela metade. Por exemplo, o custo. É mais barata? Mas se considera no custo da energia nuclear também o custo dos acidentes? Se considera o custo daquelas construções para guardar o lixo atômico? Um lixo, senhor senador, impressionante, porque o plutônio, que é um dos elementos artificiais radioativos que foram criados pelo homem, a nossa capacidade inventiva humana, esse plutônio tem uma vida, meia-vida radioativa de 24.100 anos. É isso que precisa ser guardado. E o plutônio vem de onde? Vem desse combustível usado que está guardadinho nas piscinas em Angra e que está guardado em toneladas lá em Fukushima e que está criando agora um drama para tirarem do reator que fundiu, o prédio que caiu e que está sujeito a cair mais ainda se houver outro terremoto lá. Ou seja, dramas que estão acontecendo que no Brasil não se noticiam. Veja a seguir. O Brasil está seguro contra acidentes nucleares? Se a nossa central estivesse no Japão, do ponto de vista artesanal, nós estávamos tranquilos.